falando de política. Nessa terça-feira, o presidenciável Ciro Gomes, do PDT, foi vaiado e abandonou um congresso em Minas Gerais. Caio, conta pra gente o que é que aconteceu. Bom dia. Bom dia pra você também, Edgar. Bom dia pra todo mundo sintonizado aqui no nosso Morning Show. Aconteceu ontem à noite em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Era um congresso voltado para prefeitos, para candidatos a prefeitos, para vereadores, um congresso municipal que sempre acontece. Era a 35ª edição já desse congresso bastante antigo lá em Minas Gerais. E alguns presidenciáveis foram, outros não, e tinham algumas regras estabelecidas para que os candidatos que estavam ali respondessem algumas questões. Bem dividido, meia hora para cada um deles, para cada pergunta 5 minutos de resposta, e se estourasse o tempo, o pessoal não poderia mais responder. O Álvaro Dias falou com os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores que estavam ali, estourou o tempo em uma das respostas dele e inclusive teve o microfone cortado. Depois do Álvaro Dias, tudo correu bem, ele continuou respondendo e tal. Depois do Álvaro Dias, subiu ao palco o Ciro Gomes. Parte dos que estavam ali aplaudiu o Ciro Gomes, candidato do PDT, outra parte meio que vaiou, ficou naquelas. Tudo bem, o Ciro Gomes começou a falar. E quando ele respondeu uma pergunta sobre os repasses da União e sobre como melhorar a arrecadação dos municípios, o Ciro Gomes começou a responder o que ele tem de projeto, o que ele tem de visão para isso. Porém, ele disse que o mestre de cerimônia se equivocou quando repetiu essa mesma pergunta para ele e, inclusive, interrompeu o Ciro Gomes. O Cirão ficou com os ânimos exaltados e ressaltou bem, no meio dessa confusão toda, o lado general dele, o lado bem cangaceiro dele. Vamos ouvir. 5 minutos, e se os senhores querem ouvir o problema, eu acabei de responder essa pergunta. Dá um minuto. Eu ainda estou nos 5 minutos. Senhoras e senhores, vamos receber um pré-candidato, por favor. Eu sou convidado de vocês. Olha lá, agora começa. Eu sou convidado de vocês. Cadê o Bolsonaro, teu candidato? Por que ele não veio? Por que o Bolsonaro não veio? Agora, repare, eu estava explicando. Escuta. Machão. Escuta, senão me retiro. Eu não sou demagogo. Eu quero governar o Brasil para restaurar a autoridade dessa baderna que está acontecendo no nosso país. Quero consertar o Brasil, restaurando a autoridade. E olha, eu estava respondendo que a carga tributária subiu de 27%. Tá. Nesse vídeo ficou muito claro a autoridade dele e ele deixa bastante claro no momento em que ele fala eu quero ser presidente para restaurar a autoridade, ele fala mais energicamente e antes mesmo disso ele fala escuta, de uma forma ainda mais enérgica. Qual que é a diferença de um líder para uma autoridade? O autoritário, a autoridade, ela impõe as ideias dela e o que ela defende por meio do poder e ponto, acabou. O líder, ele impõe sobre a experiência dele e as pessoas que o seguem falam, eu admiro tanto esse cara que eu quero ser igual a ele e tal, e o Ciro tá falando, eu não vou contestar. Me preocupa muito esse tipo de fala do Ciro Gomes, além das declarações que ele deu aqui na Jovem Pan, que a gente já vai lembrar, nessa segunda-feira, na entrevista dele no Jornal da Manhã, porque ele deixa muito claro, não só a autoridade dele, como o desequilíbrio. Se meia dúzia de prefeito e vice-prefeito e vereador de Minas Gerais já o tiram do sério dessa forma, escuta, senão eu vou sair. Você imagina problemas como uma crise econômica mundial, crise de refugiados, imagina como que não tiraria esse cara do sério se ele não fosse presidente dos Estados Unidos ou da Itália agora no fim de semana com todo aquele navio de refugiados chegando. Como que um sujeito com esse desequilíbrio consegue governar um país com mais de 200 milhões de pessoas? Ô, Tonholi, vamos lá. Quero ouvir o teu comentário com relação a essas informações e o vídeo que o Caio trouxe pra gente aqui.
Ele fez isso aí, segunda-feira. Teve esse destempero, teve essa fala veemente aí. Parece que fraqueja quando tem uma claque ali de correligionários que apresentam algum tipo de contradição ao que ele está dizendo, tudo. E tem esse tipo de reação destemperada, né? Mas na segunda-feira, aqui na entrevista da Jovem Pan, por exemplo, ele chamou, inclusive, o vereador Fernando Holliday, né, de capitãozinho do mato. Ele usou essa expressão. Agora, tem gente que também gostam e acha que o Brasil precisa de atitudes como essa. Qual é a tua opinião? Você acha que ele perde votos ou ganha votos tendo esse tipo de comportamento? Perde porque no arco político ele é conhecido por se sujeitar a alterações selvagens. Você tem... Engraçado que o Bolsonaro era famoso pelas alterações selvagens, sim, mas ele foi sendo polido ao longo do tempo. Os neurolinguistas que cuidam de candidatos americanos, chamados spin doctors, tem um processo que eles chamam de finishing school, quase que a escola de acabamento, para dar um verniz civilizatório para a pessoa. Vocês veem que o Bolsonaro melhorou no trato verbal da coisa pública. Agora, nada melhor para desconstruir o Ciro Gomes do que pegar algo que eu acho que define o caráter dele. Ele ama a palavra capitão, ele ama o vocábulo capitão. Ele chamou o Fernando Holliday de capitãozinho do mato, aliás, o que é um crime pela lei Afonso Arinos, mas não é a primeira vez que ele faz. Então, eu perdi algum tempo para trazer esse levantamento aqui. Olha aqui, ó, em 2002, Edgar, o PFL, que virou Democratas, deu aval à candidatura do Ciro ao Palácio, mas em 2005, quando ele era ministro do Lula, ele chamou a ACM Neto, a quem ele devia favores, de tampinha e anão moral. Aí o vocábulo capitão começa a fazer parte das destempéres do Ciro Gomes. Então, outro democrata, Paulderney Avelino, ele chama o Paulderney Avelino de capitão de impeachment e capitão de pau. Mais uma vez o vocábulo capitão. E o Eduardo Campos, o finado candidato à presidência, o Ciro Gomes chamava de chefe de capitania hereditária. A pergunta que fica é... E ele chamou Fernando Holliday na segunda aqui na Jovem Pan de capitãozinho do mato. Por que o vocábulo capitão é tão recorrente na sintaxe do Ciro Gomes? E por que ele sentiu a falta do Bolsonaro? Eu acho que ele tem carência de capitão. Você acha que ele perde ou ganha, Caio? Não é nem o que eu acho, é o que eu espero que perca. Ô, Edgar, só para concluir a fala aí sobre o que se deu ontem em Minas Gerais, lembra que no vídeo que a gente acabou de ouvir, você que tá no carro e assistir, você que tá na internet, ele falou assim: escuta ou eu vou deixar o palco. Evidentemente as pessoas não o escutaram e ele abandonou sem concluir a participação dele.